essa transição. Quer dizer, você era um advogado e passou para uma empresa para ser um gestor lá na frente. Mas como que é primeiro essa transição de advogado autônomo para ser um empregado Então, numa empresa? É importante, a gente como advogado autônomo, a gente, em tese, tem a condição de escolher aquilo que a gente quer, obviamente se tivesse a liberdade financeira que, Sim. Né, que a gente sempre espera ter. Já como advogado de uma empresa, Silvio, a gente tem que perceber que existe uma necessidade de um cliente fixo. Que no caso, Sim, perfeito. A área empresarial, exatamente. Mesmo que dentro da empresa você tenha áreas diversas, vou dar um exemplo, uma empresa voltada para o comércio, para o varejo, ela tem uma área de consumo, se ela lida direto com o cliente final. Sim. Se ela lida só com clientes empresas, né, ela tem que tratar a área comercial, contratos, perfeito. logística e etc e tal. E no fim das contas, ela é uma empresa que é formada por pessoas. Entendi. Então você já veja que existe o direito do trabalho nessa história. Exato. E além disso, as áreas financeiras, a parte contábil, que entra a parte de impostos também, que é o direito tributário. Sim. Entendeu? Então, muitas vezes a empresa tem terceirizados trabalhando, mas algumas vezes ela precisa ter alguém interno para entender o negócio dela. Entendi. Entendeu? Então, o que eu fazia muito era área civil, área de contratos e área de consumo. Entendi. E aí você foi para a área administrativa, só para a gente não perder a primeira pergunta, né? Como que era naquele momento? O que você achou ali? Como que era você estar no setor administrativo da empresa naquele momento? Silvio, o que acontece? Inicialmente, a gente tem uma ideia um pouco diferente. Você até romantiza, né? Sim. Você, como advogado, tem uma romantização de que assim, eu vim aqui para dizer como é a lei. E a gente tem que cumprir a lei. Isso é fato, independente disso. Mas então o empresário tem uma necessidade. E o advogado, na minha função especificamente, o que eu passei a pensar? Olha, eu só falo não. Esse casamento não vai dar certo. Só falando não. Então o que eu preciso? Eu preciso falar não, mas eu preciso apresentar para o empresário uma condição de ele viabilizar pelo menos uma parte da necessidade dele. Porque o dia a dia é assim. Você precisa ter essa maleabilidade, né, Silvio? Então o empresário também precisa enxergar valor. Olha, eu não consigo fazer 100% disso, mas até onde eu posso ir que me ajude e que eu não infrinja nenhuma norma legal. Então acho que talvez isso foi o que foi transformando dentro de mim. Olha, eu preciso ser um viabilizador de negócios, não um inviabilizador. Entendi. Você talvez tinha uma postura que você era o impedimento do negócio. Exato. E você teve que mudar o mindset, a mentalidade. Total. Para que você pudesse ter uma visão de, não, vamos viabilizar o negócio. E é interessante você falar isso, porque não é só na área jurídica que eu vejo esse problema. Muitas vezes, áreas como tecnologia, você vê que o profissional que tem uma raiz muito técnica, ele fica tão preocupado com o processo, com aquilo que é a filigrama da coisa, e ele perde de vista a necessidade da empresa de viabilizar as ações, quer seja por uma questão técnica ou jurídica. Eu acho que isso para mim foi até uma questão de sobrevivência, de longevidade, sabe? Eu via que eu ia conseguir ter longevidade e sobreviver e até ter um certo sucesso dentro daquilo que eu esperava, me transformando nesse profissional. Não foi uma coisa fácil, porque a gente tem que fazer a mudança do mindset, como você falou, né? Eu acho que você está na área administrativa hoje e tendo essa experiência jurídica, faz com que você saiba quais são todos os limites do que você pode fazer e quais são os percursos que você tem que ter em vista para conseguir fazer as coisas acontecerem. Sim, Silvio. Eu acho que essa formação jurídica que eu tive, que eu busquei, é uma grande honra e um grande facilitador para mim em muitos caminhos, né? Você sabe que não existe melhor direito do que o bom senso. Sim, Se todas as coisas fossem tratadas com bom senso, talvez a gente não precisasse judicializar tantas questões, etc, né? Então, assim, acho que isso me ajudou e me ajuda ainda hoje muito ter esta formação. Sim, acho que foi muito importante. E como que está a escassez de bom senso hoje? É grande, né, Silvio? Você vê como as pessoas polarizam opiniões. É verdade isso. Que geram, às vezes, desavenças tanto para o campo pessoal quanto para o campo particular, desnecessárias, que seriam facilmente evitáveis. Pois Samir, é interessante você falar isso, porque o que eu tenho percebido que mudou na comunicação, na conversa que nós temos, é que quando você lê um livro ou quando você conversa com alguém,
a parte mais importante é você refletir sobre qual é a intenção da pessoa que está falando, qual é a intenção da pessoa que escreveu aquele texto. E hoje as pessoas pegam as palavras e interpretam as palavras como se elas estivessem soltas do contexto, e pior, muitas vezes ela interpreta da pior maneira possível. E aí, mas ela nunca é capaz de chegar para você e falar assim, mas sabe o que você quis dizer com isso mesmo? E aí deixar você se explicar, e você dizer, não foi essa a minha intenção. Sim. Ou seja, a pessoa quer colocar uma intenção em você que você não teve. E às vezes coloca você em uma saia justa danada, né? Então isso precisa mudar. Você tem né? razão nisso que você falou. É um ponto importante. Esses dias estudando um curso da Universidade de Harvard, eu tive uma leitura de um ponto especificamente assim, a percepção daquilo que a liderança fala ou quer passar. Tem um estudo que fala que eles fizeram uma pesquisa com esportes, em que você, torcendo para um time, sendo fã, que vem da palavra de fanático, né? Como é que você enxergava o seu time e como é que você enxergava o oponente. Entendi. Então você enxergava o seu time como tudo de bom e o oponente como o pior, tudo de ruim. Quer dizer, tem a ver com a percepção de que você tem das coisas. Então, o que você colocou agora tem muito a ver com isso, com a percepção. Olha, o que eu falo, como eu falo e como isso é entendido. Exato. Mas o que eu penso, Zamir, é que assim, é evidente que, por exemplo, igual aqui a gente está sendo filmado, estamos ao vivo, aquela coisa toda, ou aqui nesse caso, especificamente nesse programa, a gente está sendo gravado, mas estamos diante de uma câmera, então, às vezes você não escolhe aquela palavra que você escolheria, por exemplo, se estivéssemos de uma informalidade. E justamente por conta disso, que você tem que ter um pouco mais de gentileza, generosidade com as pessoas, de procurar entender, bom, vamos te ajudar, saber o que você quis falar com isso? Olha, deixa eu me explicar melhor, qual é a minha intenção e tal. E a conversa flui. Agora, quando eu já coloco um rótulo na sua conversa, já falo, não, isso aqui sei lá, tem alguma expressão aí que eu não gostei, pronto, já você, em vez de continuar a comunicação, você interrompeu a comunicação. E aí você tem que ficar numa defensiva, uma coisa assim que eu considero de muito pouco bom senso, de você falar, poxa, mas peraí, se você se ofendeu com alguma coisa que eu falei, alguma coisa não entrou muito bem aí no seu ouvido, me pergunta. Eu vou explicar. A nossa intenção sempre é a melhor possível, principalmente quando a gente está no mundo executivo, como é o seu caso, né? Tem aquela história do não fale dele, fale para ele. Exatamente, sem dúvida. E você sabe que isso nas corporações é um problema muito grande, né? Eu imagino. Seja com relação às pessoas, ou seja com relação àquilo que os próprios colaboradores pensam da corporação e da empresa. Se você tem um problema na empresa em que você acha que, por exemplo, um benefício não está legal, fale para a empresa. Não se reúna no seu almoço ou no banheiro e fale mal da empresa. É isso mesmo, é isso mesmo. Não é? Ou da própria pessoa. Olha, eu tenho uma dificuldade de conversa com esse meu líder. Ele fala, eu não consigo entender. Ou com aquele meu colega, meu par. Então, não fale dele para os outros. Fale para ele. Olha, eu não tenho uma facilidade de entender o que você fala. Se você puder ser mais tranquilo, falar mais devagar, usar uma linguagem menos dura, uma linguagem mais flexível que eu consiga compreender de acordo com a minha cultura, talvez isso facilite tanto. Mas você vê muitas vezes as pessoas procurando falar dele ao invés de falar para ele. Para ele, exatamente. Isso dificulta muito.